Bom dia, boa tarde para você. Meu nome é Márcio Guadalupe, eu sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje a gente vai estar passando um treinamento de direção defensiva. Então o objetivo nosso aqui é estar passando informações relacionadas a como ser um bom condutor, independente do tipo de veículo que você vai estar dirigindo, beleza? Se tiver dúvida, pergunta, pode ficar à vontade. A gente vai bater um papo aqui até o final dessa tarde, beleza? Então vamos lá, direção defensiva. Treinamentos para motoristas profissionais. Quando você fala de motorista profissional, é diferente daquele motorista, digamos assim, quando você vai viajar com sua família. Você pode ser um motorista profissional, porém você está com a sua família. Você está fazendo um passeio, ou você está andando dentro da cidade, isso não importa. Quando a gente fala de motorista profissional, é aquele que, no caso, vai fazer uma atividade para uma empresa, uma prestação de serviço como motorista. A função dele é motorista, tá? Então essa é a definição. Então, quando a gente fala de direção defensiva, qual que é a definição? Dirigir de modo a evitar acidentes de trânsito, apesar das ações incorretas dos outros motoristas e das condições adversas. O que significa isso? Quando a gente está dirigindo, a gente está no trânsito, a gente tem que ter atenção no que a gente faz e também no que o motorista outros motoristas podem fazer. Por isso que é direção defensiva. Eu vou proteger quem está comigo e também proteger as outras pessoas do trânsito. E a gente vai falar diversas formas de como a gente atuar de forma defensiva no trânsito. A gente percebe que hoje tem muitos motoristas que têm a direção ofensiva, certo? Não respeita a sinalização, não dá preferência. Às vezes o pedestre quer atravessar ali, esses motoristas ali não dão muita atenção. Então a direção defensiva é justamente para isso. A gente pensar naquilo que o outro pode fazer. E a gente ter o controle da nossa direção para estar evitando acidentes, ok? Então, definição. Significa que você realiza uma viagem sem acidentes. O motorista defensivo, já viu quando a pessoa fala assim, eu tenho 30 anos de carteira, nunca sofri um acidente. É legal quando a pessoa faz isso. Só que às vezes, tem pessoas ali que já sofreram acidente por negligência, o motorista, ou por outra pessoa ali que bateu nela ali no trânsito. Só que se ela tivesse uma atitude defensiva, talvez ela poderia evitar esse acidente, certo? Por exemplo, o motorista que realiza uma viagem sem acidentes, sem infrações de trânsito, ou seja, eu conhecer de trânsito, eu conhecer quais os limites de velocidade que eu posso ter no carro ali, dependendo do local onde eu estiver, se é num bairro, se é numa BR, por exemplo, eu tenho que prestar atenção ali no limite de velocidade do trânsito, certo? Para não sofrer uma multa, por exemplo, estacionar em local proibido, ultrapassagem, por exemplo, em faixa contínua, a gente não pode fazer. Então são situações que vai fazer a gente evitar o quê? Multas, infrações de trânsito. Por que tem as infrações, as multas? O objetivo é o quê? Punir? Sim, é punir, mas é mudar o comportamento do motorista. A partir do momento que eu faço algo errado e recebo uma multa, eu vou refletir novamente se eu vou continuar fazendo aquilo ou não, certo? Abusos do veículo, sem abusos, sem forçar o veículo, sem fazer, às vezes, atitudes com o veículo que pode ali deixar situações de risco na estrada, sem atraso de horário e sem falta com cortesia devida. É aquele motorista que dá preferência, que é cortês com pedestre, com outro motorista, que às vezes uma pessoa ali buzina para você ali, que você esqueceu ali de sair no sinal vermelho, tá com o sinal vermelho, abriu o verde, a gente dá aquela bobeira ali, a pessoa já xinga, é não revidar. Então, a cortesia no trânsito ela é fundamental. Às vezes você está dirigindo, a pessoa xinga você no trânsito, com um vacilo que você deu ali, ao invés de revidar, pede desculpa, seja cortês. Então fica calado. Quando a gente revida, aí vai ter aquela briga, vai ter aquela discussão. E hoje acontece muitas brigas, a pessoa desce do carro para brigar, para dar pancada, e não é assim que funciona um motorista defensivo, ok? Então, quais são os 10 mandamentos do motorista defensivo? Interessante isso aqui, ó. Conhecer as leis de trânsito. É fundamental conhecer as leis. O que significa uma faixa contínua? O que significa ali quando eu estou na rodovia e tem, por exemplo, ali uma figura de uma curva acentuada? O que significa quando tem local onde eu tenho travessias de animais, de pedestres? E se conhecer as leis de trânsito, conhecer as placas de sinalização. Usar sempre o cinto de segurança. O cinto de segurança ele é fundamental para proteger a nossa integridade. O cinto de segurança vai evitar o acidente? Ele não evita o acidente, mas vai evitar que eu seja o quê? Projetado para fora do carro.
Então, ele é uma medida o quê? Mitigatória. É importante a gente utilizar independente. Entrou no carro, ligou, antes de ligar o carro, já coloca o cinto. Exija, por exemplo, que as pessoas que estão dentro do carro coloquem também. Às vezes você vai pegar um Uber, vai pegar um táxi, o motorista ele nem presta atenção se você colocou o cinto ou não. O motorista defensivo, ele coloca o cinto e pede para as pessoas colocarem também. Enquanto as pessoas não colocar, ele não dá partida no carro. Isso é fundamental. Conheça detalhadamente o veículo. Conhecer o veículo. Onde coloca água, óleo, nível de óleo, de água. Conhecer o painel do veículo, o computador de bordo. Hoje, com um monte de carro, tem, às vezes, cada dia você está no carro, principalmente dentro de empresa, tem que conhecer como é que funciona. Onde que dá seta, onde que você liga o som, desliga. Às vezes a pessoa entra no carro, só quer saber onde está a marcha, acelerador, o freio, o volante, vai embora. E os outros componentes? Saber onde que fica, por exemplo, se o carro for um pneu, onde que está ali o macaco do carro? Onde está a roda reserva? Tem carro que é no porta-mala, tem carro que é debaixo do carro. Então isso é fundamental, a pessoa conhecer antes de dar partida, tá? Faça previsão da possibilidade de acidentes e seja capaz de evitá-los. Pensar com antecipação, pensar no erro que a pessoa pode cometer. Às vezes você está dirigindo, vai fazer uma ultrapassagem, mesmo que ali no local pode fazer uma ultrapassagem, mas está perto de um final de morro, um final de curva. Será que não está vindo um carro ali na outra mão ali, ou não vai dar tempo de eu fazer a ultrapassagem? Eu posso esperar um pouco para mim ter uma visão melhor. Às vezes você está numa mão ali de uma rodovia, por exemplo, onde você tem a opção de ultrapassar e o outro lado não tem. E às vezes você está chegando no final do morro ali, você não tem a visão, está vindo outro motorista de lá comendo faixa, por exemplo, e você não tem essa visão. Então tem que pensar que pode acontecer isso, ok? Os 10 mandamentos ainda, né? Tomar decisões corretas com rapidez nas situações de perigo. O poder de tomada de decisão, o motorista ele não pode ser indeciso. Se tomou a decisão de fazer uma ultrapassagem, vá até o final, certo? Tem motorista que, vou ou não vou, isso pode ocasionar acidente. Não aceite desafios e provocações, isso acontece muito. Às vezes você fecha uma pessoa sem querer ali, ou faz algo ali no trânsito, comete um erro, por exemplo. Pode acontecer com qualquer motorista. Quando a gente fala de direção defensiva, não quer dizer que a gente não vai errar, a gente tem que ter um comportamento seguro no trânsito, tomar decisões seguras. Mas a partir do momento que eu cometi um erro e vem uma pessoa me provoca, eu não tenho que incendiar aquilo ali, colocar mais fogo. Eu tenho que me acalmar e não cair em provocações, tá? Não dirija cansado, sob efeito de álcool e drogas. Eu sei que eu vou fazer uma viagem amanhã. Então, o que eu tenho que fazer? Dormir, no mínimo ali 8 horas, não beber no dia anterior, tá com energia para dirigir, não usar nenhum tipo de droga, de álcool, que vá no outro dia ali me fazer com que eu me sinta cansado, sinta fadiga. Então, é um mandamento também. Importante, você ver e ser visto também no trânsito. É importante garantir que você está sendo visto e também que você está enxergando as pessoas. E não abusar da autoconfiança. Quanto mais experiente a gente fica em algo que a gente faz, a gente vai pegando autoconfiança. No trânsito, a gente não pode ter autoconfiança. Principalmente porque ali são muitas variáveis e a gente às vezes não leva em consideração, você está no veículo, no carro, no caminhão, numa carreta, aquilo é uma máquina, aquilo é uma arma que a gente tem na mão. Você pode matar uma pessoa, você pode morrer dentro daquele veículo. Então, a gente considera isso como uma atividade crítica. A atividade de direção é uma atividade crítica e a pessoa ela tem que entender que ela não pode abusar da autoconfiança. Então, quando nós falamos de acidente, qual que é a definição de acidente? É todo acontecimento desagradável, infeliz, inesperado ou não, que cause danos tanto materiais quanto ecológicos ou humanos. O acidente, muita gente pensa que é só quando a gente machuca, quando a gente tem lesão. Eu bati o carro, amassou, uma seta que seja, um vidro, uma porta, um para-brisa que trincou, já é considerado um acidente, tá? Já está dentro dessa definição. E quando acontece, por mais simples que seja, a gente tem uma sensação ruim. Você está num estacionamento, por exemplo, você esbarra ali o paralama do carro. Você vai ficar chateado que esbarrou. Mesmo que é um dano pequeno, um prejuízo pequeno. Aquilo é um acidente. Certo? Então, é importante a gente entender essa definição. O método básico de prevenção de acidentes. Prevenir sempre é melhor que remediar.
Então, a partir do momento que eu bati o carro, eu vou ter que mandar arrumar, vou ter que fazer a manutenção. Ou se eu bati o carro e machuquei, vou ter que ir para o hospital, levar as pessoas ali que machucaram para o hospital. Então, quando a gente fala de prevenção, é antecipar o acidente, fazer com que ele não aconteça. Então, preveja o perigo. O motorista defensivo, ele prevê tudo que pode acontecer, o horário que ele vai sair, a hora que ele vai dirigir, a estrada que ele vai passar, se tem muito buraco ou não, fazer o planejamento da viagem. Será que esse horário é o melhor horário para sair? Para essa estrada que eu não conheço? Sempre sair durante o dia, quando eu tenho uma melhor visão. Descubra o que fazer, o que eu tenho que fazer, como que eu tenho que agir. Haja a tempo. Decisão. O poder da tomada de decisão é fundamental. Então, condições adversas, quando a gente fala de acidente. Condições adversas de luz, falta de iluminação, estrada, às vezes, que não tem nenhum tipo de iluminação. É muito melhor quando você vai viajar, por exemplo, que a estrada é toda iluminada. Você tem uma visão muito melhor. Tem estrada que você pega ali que é aquele breu o tempo inteiro, só o farol do seu carro e dos outros ali te atrapalhando, às vezes. Então, condições diversas de luz é um problema. Condições adversas de tempo. Chuva, por exemplo, tempo fechado. Começou a chover, já reduz pela metade ali o limite de velocidade. Se eu estou numa via que é 110, eu já tenho que andar ali a 50, 60 quilômetros, porque está chovendo. Ali, e principalmente no início da chuva, né, que a pista fica mais escorregadia. Se tiver um pouco de óleo na pista, então, a gente não perde totalmente o controle do carro. Então tem que ter atenção. Estou dirigindo, está chovendo forte, o melhor que eu faço é o quê? Parar o carro, arruma um lugar seguro para parar, um posto de gasolina, espera a chuva passar, siga a viagem. Condições adversas de via, buraco na pista, às vezes rodovias ali que você não pode ultrapassar, não tem como ultrapassar. Né? Então isso é importante a gente entender, né? E são condições que podem fazer com que aconteça o acidente. Ó, condições adversas de trânsito, fluxo muito alto, às vezes de carreta, caminhão, principalmente no Brasil. No Brasil a gente tem hoje bitrem, agora tem o tritrem também, ou seja, algumas rodovias, caminhões pesados, com carro menor, isso é um problema muito grave. Ou seja, a gente deveria investir mais em quem? Ferrovias, ter mais trens aí disponíveis, certo? Hidrovias. Tirar tudo das rodovias e colocar em transportes ali mais fixos, ali mais pesados, aonde eu não vou ter, por exemplo, interação de um bitrem com uma família num carro pequeno. Isso tem que mudar no Brasil. Então, enquanto não muda, a gente tem que ter atenção com relação ao trânsito, condições adversas do veículo. Como é que está o pneu do carro? Como é que está o nível de óleo, de água? Como é que está a manutenção do carro? Isso tudo influencia. Condições adversas do motorista, que é o principal. É o que toma a decisão. Como é que eu estou? Eu dormi bem? Eu bebi? Eu estou com sono? Eu estou bem para dirigir, para fazer essa viagem? A partir do momento, às vezes eu começo a dirigir, passo mal, por exemplo, ali, estou com uma fadiga, com sono, cansado. O que eu tenho que fazer? Para o carro, dorme um pouco, dá uma descansada. Ou se tiver algum outro motorista no carro, passa a direção para ele. Isso é o melhor se fazer. Condições adversas de carga ou de passageiro. Carga, às vezes o tipo de carga que você está transportando, se for um líquido inflamável, por exemplo, se for uma carga viva, por exemplo, boi, porco, galinha, que o pessoal transporta, certo? Passageiro, se você está transportando passageiro, às vezes ônibus, até carro mesmo, vans, passageiro começa a conversar fiado lá dentro do carro, começa a passar mal, faz as situações com que atrapalham as outras pessoas e o próprio motorista está dirigindo. Então, veja bem, olha um monte de condições adversas que a gente tem que controlar. O motorista, luz, tempo, via, o trânsito, veículos. Mas o principal está aqui, ó, condições adversas do motorista. Por quê? Se eu pegar um tempo ruim, uma via mal iluminada, uma via com buraco, uma via com trânsito pesado, passageiros ali que me dão trabalho, se eu tiver um comportamento seguro, se eu tomar decisões seguras, eu vou conseguir fazer uma boa viagem. O principal é eu controlar o meu estado fisiológico, o meu estado mental, a minha capacidade técnica para dirigir. É o principal, ok? Então, elementos de direção defensiva. Conhecimento, eu tenho que conhecer de trânsito, eu tenho que conhecer de veículo, eu tenho que conhecer de norma, de lei, eu tenho que ter uma atenção redobrada na hora que eu estiver dirigindo. Eu posso estar no carro ali a 120 km por hora, tem rodovia que permite 140 por hora.
Quanto maior a velocidade, mais atenção eu tenho que ter, certo? Quanto maior, por exemplo, essas condições adversas aqui, ó, luz, tempo, via, trânsito, mais atenção eu tenho que ter. Eu tenho que ter previsão. Eu vejo que o tempo começou a fechar, pô, eu tenho que aproveitar agora para desenvolver aqui no limite da estrada, porque vai começar a chover. E se começar a chover, eu posso pensar, pô, vou tomar café, vou parar para tomar café, para almoçar. Vou prever para mim, ó, começou a chover, eu vou almoçar agora, está na hora do almoço. Para o carro, vou almoçar, eu vou tomar um café. Isso é previsão, principalmente no planejamento da viagem. Ver a previsão do tempo para o lugar que eu vou, para a cidade que eu vou. A previsão, como é que é a estrada. Então, se eu vou para uma estrada que tem buraco demais, o que eu tenho que fazer? Eu já sei disso, eu vou viajar de noite nessa estrada? Se eu não conheço a estrada, principalmente, Brasil, hoje, infelizmente, muitas estradas muito em péssimas condições para a gente dirigir, né? O poder de decisão é importante. O motorista ele tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que tomar decisões seguras no trânsito. A habilidade também, isso é importante. A habilidade do motorista. É lógico, quanto mais tempo de direção, mais habilidade eu tenho que ter. Só que dependendo da idade da pessoa também, vai chegar um momento que ela vai perdendo a habilidade, ela vai enxergar menos, ela vai escutar menos, ela vai ter menos habilidade ali, coordenação motora diminui. Então isso tudo a gente tem que levar em consideração. Então por que usar o cinto de segurança? Por que a gente tem que usar o cinto de segurança? Olha aqui, ó. As estatísticas comprovam que em acidentes, 30% dos motoristas morrem por causa de choque violento contra o volante. O cinto de segurança, a partir do momento que eu faço um movimento mais brusco, ele vai travar. Então ele vai evitar esse choque, certo? Com o volante. Então, às vezes, geralmente no peito, no tronco, dependendo da pancada, é fatal. Então o cinto de segurança é fundamental. E 40% dos passageiros que viajam no banco ao lado morrem batendo contra o painel ou para-brisa. Então, o cinto de segurança é obrigatório, ele é fundamental para a gente utilizar na hora que estiver dirigindo. Como que a gente usa o cinto de segurança? Nunca deixe uma folga maior do que um punho ou 5 centímetros entre o seu corpo e o cinto. Aqui, ó, tá vendo? Essa imagem aqui mostra, ó. Não pode deixar uma folga muito grande. Nunca coloque o cinto retorcido, todo embolado, tá? Nunca passe a diagonal do cinto de 3 pontos por baixo do braço. Olha aqui, ó. Um exemplo aqui, ó. Baixo do braço, retorcido, baixo do braço, ó, bem ajustado, tem até ali, ó, o ajustador do cinto, tá? Então tem gente que às vezes pega, eu já vi motorista de caminhão, por exemplo, pegar o cinto e colocar por baixo, porque o caminhão apita ali, às vezes, para não colocar o cinto, passa por baixo do corpo. Então, não passar debaixo do braço, ele deve passar entre o ombro e o pescoço. Aqui, ó, nessa posição aqui, ó. Tô seguro, ok? Uma coisa muito simples para você utilizar o cinto de segurança. Como praticar a direção defensiva? Já que o perigo chega sem avisar, pense sempre no que pode acontecer com a maior antecedência possível. O que uma pessoa, a gente começa a imaginar o que uma pessoa pode fazer na estrada, principalmente quando a gente não tem a visualização completa da rodovia. Quando eu estou numa reta, por exemplo, que eu tenho uma ampla visão, eu sei que eu posso ultrapassar ou não. A partir do momento que eu tenho uma estrada cheia de curva, por exemplo, eu não sei o que está vindo ali. Eu posso ter uma carreta, um outro tipo de carro, fazendo uma ultrapassagem ali fora da pista. Então eu tenho que pensar nisso. Sempre para ultrapassar, eu tenho que pensar no que pode acontecer do outro lado. No que pode acontecer na minha frente, no que pode acontecer quem está vindo atrás. Tudo pode acontecer. Então a gente às vezes confia mais nos outros do que na gente. Eu vou ultrapassar aqui porque a pessoa não vai fazer errado lá de lá. Às vezes ela faz. E aí que acontece o acidente. Então a direção defensiva é para isso. Fique atento a tudo que se passa ao seu redor, às condições da estrada e aos espelhos e retrovisor. Retrovisor interno, os 2 retrovisores laterais. Importante a gente, a todo momento, na hora de ultrapassar, olhar os retrovisores, todos os 3, né, para voltar, para retornar também. Então isso é fundamental. Haja imediatamente, não espere que outra pessoa tome iniciativa. Não confie na pessoa que está dirigindo ali, do outro lado. Pense sempre que ele pode errar. O tempo de indecisão é a diferença entre o acidente e a manobra defensiva. Então, principalmente ultrapassagem. Tem gente que começa a ultrapassar, depois quer voltar. Então, a partir do momento que eu vou ultrapassar, eu tenho que saber o local é permitido para ultrapassar, o meu carro
tem capacidade motora para me ultrapassar? Já aconteceu comigo quando eu era mais novo, quando eu comecei a dirigir, eu estava viajando uma estrada entre João Molevade e Barão de Cocais, e eu estava atrás de uma carreta, tinha outras pessoas comigo, eu era novo, tinha 19, 20 anos, e essa carreta estava numa subida. E aí, só que não tinha como eu ultrapassar, porque a pista não permitia. E aí, quando a carreta começou a descer, chegou numa descida, aí eu tinha como ultrapassar. Só que a carreta estava carregada. Então, ou seja, eu estava no Fit 1, no 1.0, eu comecei a ultrapassar, e lá embaixo vinha um caminhão subindo. Só que eu percebi que eu acelerava, a carreta começou a embalar, e eu vi que ia ser a conta de eu ultrapassar, e o caminhão começou a piscar farol, e eu consegui ultrapassar. Hoje eu não faço isso mais. É um aprendizado. Por quê? Uma carreta, quando ela começa a descer, ela vai pegar uma velocidade maior. Ela está subindo devagar, ali a 40 km, 30, 40, 50 por hora. Quando ela está descendo, ela pode pegar 120 km por hora, 110. Independente se o limite dela médio permitido é menor, o motorista ali às vezes extrapola. Então é uma coisa que eu nunca faço hoje, é ultrapassar a carreta em curva, sendo a pista duplicada ou não, eu não faço isso. Porque pode tombar e tal. Então, quando você tem essa questão do motorista defensivo, você vai ultrapassar somente na hora que der para ultrapassar, de forma segura. Pensar que tudo pode dar errado com relação à carreta, o ônibus, ali, o que for que você estiver ultrapassando. Então, essa questão da indecisão, nesse momento, o que me salvou foi o poder de decisão. Eu decidi, a partir do momento que eu tomei decisão, eu não voltei atrás. Eu fui até o final e consegui ultrapassar. Porque poderia, às vezes, pensar em pisar no freio ali, não dá para voltar, e aconteceu um acidente. Então, isso é fundamental, a questão da decisão. Observe sempre os sinais de motorista à sua frente e os veículos que estão à sua volta. Então, às vezes, por exemplo, aqui a gente tem uma imagem de placas ali, por exemplo, que tem pode ter animal na pista. Geralmente locais onde tem sítios, fazendas. Se tem essa placa, o que eu tenho que fazer? Reduzir a velocidade. Por quê? O animal, quando ele entra na pista ali, ele perde totalmente a referência dele. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele vai e são acidentes aí graves que acontecem. Gravíssimos ali não só do próprio animal vir a óbito, como as pessoas que estão no carro. Então, tem que tomar muito cuidado com relação às placas de sinalização. Defina com antecedência o trajeto que será percorrido, localizando pontos de parada, postos de gasolina, hotéis, restaurantes. Isso é fundamental. Onde que eu vou parar? Eu vou sair, por exemplo, 6 da manhã, de uma cidade para outra. Quantos quilômetros que é? Qual posto, mais ou menos, que eu vou estar na hora do almoço? Que eu vou almoçar? A gasolina, o tanque está cheio, essa gasolina vai chegar até onde? Às vezes as pessoas não calculam, por exemplo, a distância, fica sem gasolina na estrada. Chega no local, a autonomia do carro ali para 50 km, o posto mais próximo está 100 km, e aí? Então isso também é planejamento. Hotéis que eu vou dormir, restaurante, entre outros. O planejamento ele é fundamental. Tá? Praticando a direção defensiva, verifique sempre o nível de combustível e a distância a ser percorrida até o próximo posto de abastecimento. Isso eu falei, né? Isso é fundamental. Mantenha os pneus em perfeito estado de conservação, verificando a calibragem correta, sem esquecer do step. Às vezes a gente verifica, a pessoa verifica ali os 4 pneus e não verifica o step. Aí fura o pneu, o step está vazio. E aí? Então é importante a gente ter esse planejamento. Fazer o rodízio de acordo com a recomendação do fabricante. Geralmente, o pneu melhor tem que ficar onde? Atrás. Os pneus melhores. Tem que estar os 4 pneus em bom estado. Mas às vezes a pessoa está com o pneu meia-vida e o pneu novo. Pega o pneu meia-vida, coloca na frente e os novos atrás. E depois de um tempo você vai fazer o rodízio. Aí você comprou 2 novos. Você vai pegar os 2 novos, vai colocar atrás e os que estavam atrás, que já está meia-vida, você coloca na frente, alinha e balanceia o carro. É uma boa prática, né? E fazer esse rodízio aí para a gente estar sempre com o pneu em bom estado. Pneu careca em chuva é torcer para acontecer tragédia, certo? Então, evite o uso de pneus carecas e recalchutados. Conserve o balanceamento e o alinhamento da direção. Isso é muito importante, que eu acabei de falar também. O motor bem regulado tem menos risco de apresentar problemas durante a viagem, além de economizar combustível e diminuir a emissão de poluentes. Revisão do carro, óleo, água,
correia dentada, tudo que tiver que revisar é importante, a manutenção do veículo está em dia, ok? Verifique as ocorrências e as mangueiras do sistema de arrefecimento. Leve sempre correias e mangueiras extras no caso de ter que substituí-las. Isso é muito importante. Verificar também o sistema elétrico. Teste os faróis antes de sair de casa, luzes, setas. Inspecione o nível de água da bateria, caso não seja uma bateria selada. Tá? Importante, praxe, né? Sempre vai viajar, óleo e água. Tem gente que não olha, o carro fica ali, bate o motor, queima o motor por falta de água, falta de óleo. Então, são suspensões simples que a gente pode fazer, qualquer um pode fazer. Às vezes você tem motorista que não sabe nem abrir o motor do carro, a tampa do capô do carro, né? Para verificar uma água, não sabe nem onde fica a água, o óleo. Isso são situações básicas. O step do carro onde fica, a chave de roda, o macaco, o sinalizador ali, o que a gente tem que utilizar quando vai trocar um pneu, por exemplo, né? Mantenha a água do radiador no nível indicado no reservatório de seu veículo. Então, sempre verificar a questão da água do carro. Verifique o funcionamento do limpador de para-brisa. Tem que colocar água também no limpador de para-brisa. Às vezes você está no local, passa, por exemplo, uma estrada de terra e poeira ali, você não tem água para limpar o para-brisa. Verificar também o nível de reservatório de água, o estado das paletas do carro, principalmente o período que chove menos ali, vai ressecar aquele período mais seco, vai ressecar. E a hora que você precisar do limpador, ele vai estar ressecado e ele não vai ter uma boa funcionalidade. Então, tem que sempre trocar. E hoje, qualquer sinal que você para nas cidades, aí tem sempre uma pessoa vendendo, né? As paletas ali. Então, é importante verificar. Mantenha o fluido de freio sempre no nível recomendado. Verifique também o desgaste das pastilhas e dos discos de freio. Isso tudo é manutenção preventiva. Verifique constantemente as indicações das luzes do painel. Acendeu uma luz diferente, manual do carro. Às vezes a gente não conhece todas que estão ali. Manual para verificar o que é aquilo ali. Parar o carro, verificar, ligar para o mecânico. Às vezes são situações ali que você consegue resolver sozinho, às vezes você precisa de uma ajuda. Então tem que sempre verificar as indicações das luzes do painel. Importante trafegar em velocidade compatível. Avaliar todas as condições adversas. Então, questão de chuva, buraco na pista, iluminação, são condições adversas. Velocidade compatível, o limite é 60, tem que andar 60. É 80? É 80, no máximo. 110? No máximo 110. Geralmente no Brasil você tem a cultura, é 80, eu estou a 120. É 120, eu estou a 140 ou até 160. Então, respeitar o limite de velocidade da pista. Algumas empresas adotam aí a questão do monitoramento de velocidade, que é importante. Né? Se você passar o limite ali, você vai ser chamado a atenção, porque para a sua própria segurança. E às vezes, quando você vai calcular, né, eu vou daqui para Belo Horizonte, por exemplo, uma média de velocidade de 80 por hora, 100 por hora, onde é permitido, eu vou chegar ali, bem, às vezes a pessoa vai a 140, 160, vai chegar 15, 20 minutos na minha frente, correndo risco de vida. Então, o mínimo, é o mínimo de tempo que a pessoa vai ganhar. Então não compensa ficar, além de você gastar mais combustível, né, colocar a integridade sua e de outras pessoas em risco. Ok? Tentar perceber o que as pessoas nas laterais, além do carro, que segue a visão 360 que a gente tem que ter, tá? Está prevenido contra paradas bruscas do carro da frente. Rodovia, acontece acidente, é de uma vez você tem que parar o carro. Então sempre ter uma distância de segurança. A partir do momento que eu cheguei no local que eu vi que está parado, eu tenho que frear, mas eu tenho que olhar atrás. Às vezes acontece muito engavetamento por causa disso. Você freia, a pessoa vem atrás, bate e vai virando aquele engavetamento. Então às vezes eu já tenho que olhar se o carro de trás vai conseguir parar, tem como eu julgar para o acostamento de repente, para que o carro não bater em mim. Então por isso que é importante, né, os retrovisores ali, saber antes de frear, sempre olhar no retrovisor. Isso é fundamental, ok? Evitando colisão com o veículo de trás. É o que eu acabei de falar, ó, usar os retrovisores com frequência. Quando alguém colar atrás do veículo, não tentar fugir acelerando. Tira o pé do acelerador e apoia no freio para o quê? Alertá-lo. Se ele continuar a colar, diminui a velocidade, sinaliza e facilita o quê? A ultrapassagem. É muito comum, às vezes, a pessoa quer te ultrapassar, pista dupla, você está ultrapassando uma carreta, por exemplo, a pessoa está vendo que você está ultrapassando, ela encosta e fica piscando farol. Tem que ter o quê? Tranquilidade, sinalizar, né?
e evitar essa pessoa. Deixa passar, na hora que tiver oportunidade, encosta, deixa passar. A gente vê muita briga no trânsito, cara, isso, o cara fica cozinhando o outro lá. Agora que piscou farol alto em mim aqui, eu vou segurar ele. Isso acontece muito. Então a gente não deve fazer isso, tá? Guardar a distância do veículo da frente para ter o espaço para manobras. Então, o pessoal anda muito colado às vezes. Então, isso que acontece, os piores acidentes. Seja previsível, sinalize e antecipe as suas intenções. Evitar frear bruscamente, essa manobra pode o quê? Surpreendê-lo. As luzes de freio devem estar limpas e em perfeito funcionamento. Agora, evitando colisões com veículos em sentido contrário, não fazer ultrapassagem mal feita, aquelas batidas de frente que são as piores, tá? Falta de perícia para fazer curvas, é velocidade. Se você entrar na curva mal, você vai sair mal. Então, frear no meio da curva não é bom, certo? Você pode perder o controle do carro. Então, falta de habilidade para sair de situações críticas, reações inadequadas frente às condições ali adversas, conversões mal realizadas, principalmente à esquerda. Isso acontece muito na conversão, o cara vai fazer ultrapassagem e come faixa, por exemplo. Tem que tomar um cuidado muito grande. Evitando ali colisões em ultrapassagem, né? Se tiver alguém iniciando uma manobra para ultrapassar, facilite e aguarde outro momento. Se todas as condições forem favoráveis, incluindo potência suficiente para realizar a manobra, sinalizar e ultrapassar. Mostrar a sua intenção através da seta e ultrapassar. Como alerta, utilizar sinal de luz ou 2 breves toques na buzina, para mostrar que está querendo ultrapassar. Para retornar a faixa, conferir pelo retrovisor da direita, sinalizar e entrar procurando não obstruir a via. Então, se eu vou voltar para a minha pista, eu tenho que olhar no retrovisor da direita para ver se eu já ultrapassei aquele veículo 100%. Às vezes a pessoa não ultrapassa, fecha o veículo de trás. Isso acontece muito no trânsito. Para retornar a faixa, né, conferir pelo retrovisor, jamais ultrapassar em curvas, túneis, viadutos, aclives, lombadas, cruzamentos e outros pontos que não ofereçam segurança. Eu falei, eu não ultrapasso em curva. Mas isso é uma prática comum no Brasil. É duplicado, ultrapassa em curva, principalmente carreta, caminhões pesados. Você pode estar ultrapassando na curva no momento que o cara vai perder o controle, que ele vai tombar aquele caminhão, aquela carreta, e aí que vai acontecer o acidente. Você perde a sua família e a sua vida também. Ultrapassar somente locais onde isso seja permitido, em plenas condições de segurança e também visibilidade. Ultrapassar somente pela esquerda, sempre, isso é regra. Tem locais, tem 3, 4 pistas, o pessoal às vezes é muito comum ultrapassar pela direita também. Mas o recomendado e o que é o correto é somente pela esquerda. Antes de ultrapassar, não colar no veículo da frente para não perder o ângulo de visão. Quanto mais próximo, menos visão você vai ter. Certificar-se que há espaço suficiente para executar a manobra. Conferir pelos retrovisores a situação do tráfego atrás do veículo. E verificar os pontos cegos também do veículo. Será que o motorista está me vendo? A hora que eu vou ultrapassar, será que a pessoa está percebendo que eu vou ultrapassar ela? Às vezes a pessoa não ultrapassa ali, dá aqueles golpes de direção. Então, certificar que o motorista está vendo que você está querendo ultrapassar ele, também é importante. Evitando colisões em curvas, ó. Adote velocidade compatível com a curva antes de entrar nela. Ok? Acelere suavemente ao realizar a manobra. Atração compensa a ação da força centrífuga. Então, quando eu vou realizar, né, a ultrapassagem em curva, acelerar de forma suave. Evitar frear dentro da curva, o que eu tinha falado mais cedo. Essa manobra pode desequilibrar o veículo. A pessoa entra com velocidade alta e depois quer frear no meio da curva. Eu posso frear, porque eu estou em velocidade alta, fazendo curva, e eu freio, eu posso girar naquela curva ali e ter um acidente. Ok? Evitando colisões em cruzamentos. Importante, obedecer a sinalização, na dúvida, parar. Conhecer e respeitar o direito de preferência. Aproximar-se com cuidado, mesmo tendo a preferência. Então, bairros, por exemplo, tem muitos bairros ali, tem a faixa de pare ali, e você tem a preferência, a faixa de pare está no outro cruzamento. Mesmo assim, é importante olhar moto, caminhão, às vezes o pessoal não respeita esse dentro de bairro, e aí pode ter um acidente. Cuidar dos procedimentos de convergência, principalmente à esquerda, não ultrapassar na zona dos cruzamentos. E ó, os principais acidentes, principalmente em bairros, em locais onde a gente vai virar, direita, esquerda, cruzamentos, acontece na próxima casa da gente.
Porque é excesso de confiança que você tem de passar ali todo dia. Os maiores acidentes acontecem quando você está chegando no destino, no local que você já conhece. Você está com aquela tensão ali de 3, 4 horas de viagem, você está chegando próximo, você dá aquela relaxada. E aí você comete o quê? O excesso de confiança e que acontece o acidente. Tem que tomar cuidado nisso aí. Evitando ali agora colisões com pedestres. Tomar cuidado especial com crianças, idosos, pessoas embriagadas, que é pior que idoso e criança, e deficiente físico. Sempre dentro de uma estrada, na rodovia, qualquer lugar, sempre o veículo maior ele tem que cuidar do veículo menor. Uma carreta ela tem que proteger o carro pequeno. Né? Uma carreta, por exemplo, tem que proteger o caminhão tem que proteger o carro pequeno tem que proteger uma moto. Saber que eu tenho ali um veículo mais robusto, eu tenho que proteger o menor. E qualquer veículo tem que proteger o pedestre. O pedestre sempre tem que ter a preferência. Eu sempre tenho que pensar que um pedestre ele pode atravessar fora da faixa. Eu tenho que identificar isso. Porque o pedestre está atravessando fora da faixa, ele está errado, eu vou atropelar ele. Muita gente pensa assim, e isso não faz parte do motorista defensivo. E vai ter problemas sérios. Tá? Na proximidade de pedestre, reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Escolas, hospitais, locais onde tem muita movimentação de pessoas, igrejas. Então lembre-se de que a maioria dos pedestres conhece as regras de circulação de trânsito. O motorista vai parar, eu vou atravessar. A gente tem que pensar para o outro também, ok? Então, evitando colisões com motociclistas e ciclistas, manter uma distância lateral e frontal segura, tomar cuidado com convenções, pois os motociclistas costumam transitar nos pontos cegos. Você pega uma cidade aí, metrópole, pega Belo Horizonte, por exemplo, São Paulo, os motoristas costumam trafegar entre os dois carros ali. É uma pista ali que eles utilizam hoje no imaginário deles. E fica buzinando, né? E é muito comum, às vezes, a pessoa quebrar um retrovisor, abrir uma porta ali sem querer, por exemplo, pegar um motociclista. Então, esses pontos cegos a gente tem que ficar de olho. Observar pelos retrovisores antes de abrir a porta após parar lateralmente a faixa de rolamento. Então, evitando colisões em marcha ré. Quando a gente vai manobrar de ré, verificar se há espaço para manobra e se não há obstáculos. Okay? Se necessário, peça auxílio a outra pessoa. Às vezes a pessoa tem orgulho de pedir ajuda. Não pode acontecer. Na dúvida, peça ajuda, olha para mim. Olha atrás para mim, mesmo que o carro tem sensor, tem câmera. Às vezes a pessoa pode ir ali um pouco mais. Então é importante pedir auxílio. Não entrar de ré em esquinas ou lugares de pouca visibilidade. Evitar sair de ré de garagens e estacionamentos. Você vai sair de ré, por exemplo, de garagem e estacionamento, tem um trânsito ali. Então, tem que evitar. Se não der para evitar, peça auxílio de alguém para parar o trânsito, para você tirar o carro. Cuidado com animais e crianças. A gente já viu acidentes aí terríveis de mães que atropelou o filho dentro da garagem. Criança pequena passou debaixo do carro, a mãe não viu, matou na hora. Então, cachorro, gato. Então, hoje, com a tecnologia, facilita, porque tem carro que ele tem câmera em todo lugar. Então, se você olhar a câmera ali, você vai ver. E o carro que não tem? Você tem criança em casa? Você está certo que elas estão dentro de casa? Não está na garagem, não está na rua? Então, isso é ser motorista defensivo. Ok? Então, classificação das vias urbanas. As velocidades permitidas. Isso aqui é importante. Vias de trânsito rápido, 80 km por hora. Vias arteriais, as artérias, 60 km. Vias coletoras, aquelas que coletam antes de você chegar na via local, 40 km por hora. Vias locais, 30 km por hora. Ou seja, quanto mais próximo eu estou das residências de locais onde tem pessoas, é menor a velocidade. Certo? Então, regras gerais de circulação. A circulação deve ser feita pelo lado direito da via, sendo admitidas exceções devidamente regulamentadas, certo? Regras gerais de circulação nas ultrapassagens. A ultrapassagem de outro veículo deve ser feita somente pela esquerda, exceto em situações devidamente regulamentadas, onde é permitido. Cuidado nas ultrapassagens. Antes de entrar em outra via, você precisa verificar o trânsito em sentido contrário, sinalizar suas intenções, verificar se não existe outro veículo tentando lhe ultrapassar, ir para a faixa da esquerda, acelerar e retomar a sua mão de direção.
principalmente quando você está saindo de uma via mais lenta para uma via mais rápida. Acontece muito acidente. Tem ali os acostamentos para você sair, então tem que ter, às vezes vem uma carreta, um caminhão ali, você acha que vai dar para sair antes dele, e principalmente se vem um caminhão do lado do outro ali, ele não tem nem opção de sair de você. Então tem que tomar cuidado com relação a isso, tá? Direito de preferência nos cruzamentos. Nos cruzamentos não sinalizados, a preferência de passagem é do veículo que vem à sua direita, tá? Sempre a preferência, quando não tem ali a sinalização, é de quem vem da direita. Isso é antigo, essa regra, tá? Direito de preferência. Os veículos, por exemplo, acompanhados de batedores, têm prioridade no trânsito, respeitando as demais regras de circulação. Se o veículo tem um batedor, é porque ele tem alguma carga especial, algo ali que precisa de uma atenção maior. A gente tem que dar preferência para ele. Ambulâncias, carro de bombeiros e viaturas policiais, além de terem ali a prioridade, possuem o direito de estabelecimento e trânsito livre, quando estão em serviço de urgência e com a luz e o alarme sonoro ligados. Preferência total. Tem a cultura hoje, principalmente de ambulância, né? A ambulância acionou a sirene, o pessoal já vai encostando para ela passar. Isso é uma boa prática dentro do Brasil, né? Então aqui, ó, a sinalização de trânsito. A gente tem, vai mostrar alguns exemplos, sinalização vertical, sinalização horizontal, sinais luminosos. Nós temos gestos produzidos por motorista, gestos produzidos por autoridade de trânsito, apito, buzina, luz indicativa de direção, faróis, marcos quilométricos e sinalização de obras. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Então, a placa de regulamentação informa sobre as limitações, proibições ou restrições no uso da via. Placas de advertência, elas vão fazer o quê? Elas vão advertir a existência de perigo na sua natureza, nas vias, nas proximidades. Por exemplo, placa de advertência lá de animal, advertir que tem animal naquele local. Regulamentação, proíbe, por exemplo, ultrapassagem no local, é uma regulamentação. Placas de indicação, dão informações úteis sobre deslocamento, identificação das vias, destino e os locais de interesse, direções e distâncias, em como serviços auxiliares. Então, essa é a primeira parte do nosso treinamento de direção defensiva, uma aula mais geral sobre os cuidados que a gente tem que ter no trânsito. Obrigado a todos, conduzam com cuidado. Se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e comente, faça sua crítica, sua sugestão no comentário e até o próximo vídeo sobre segurança do trabalho e direção defensiva.